Amém, igreja? Hoje, domingo, 23 de dezembro de 2018, resta pouco mais de uma semana para mais um ano terminar. E nessa semana, com o Senhor, essa é a minha última ministração nesse ano. E eu conversando com o Senhor sobre o que trazer para a igreja, Deus trouxe algo que eu li há muito tempo atrás, e a ministração será em cima disso. Há algum tempo eu lia sobre um pastor, e ele estava prestes a perder isso, porque ele seria preso, não poderia mais pregar o evangelho. E então, no seu culto de despedida, ele decidiu levar para a igreja algumas orientações. E nessa noite, Deus trazia: se fosse o teu último culto, o que você traria? Então eu separei 15 orientações, conselhos, ensinos para trazer para a igreja nessa última mensagem que eu trago a vocês nesse ano. Amém? Pelo menos a última mensagem falada. Amém? Abram vossas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículo 8. Permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Nós vamos folhear bastante ela. A primeira orientação seria ler, meditar, ter prazer na Bíblia. Ler, meditar, ter prazer na Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Abram agora em Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler apenas a primeira parte. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. O apóstolo Paulo falando à igreja dos Colossenses. Igreja,
nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Não é apenas um livro como outro qualquer, não é apenas um livro de histórias, não é apenas um livro filosófico, não, é a palavra de Deus. E tudo que nós precisamos para um viver agradável ao Senhor, nós temos nesse livro. Todavia, não foi sempre assim. Por muito tempo na história da igreja, a Bíblia era possuída apenas por alguns. Pessoas como a gente não tinham acesso à palavra do Senhor, até que Deus levantou alguns homens que foram contra isso e começaram a traduzir as Escrituras. Dedicaram as suas vidas para que a palavra de Deus fosse acessível a todo o povo. Foram privados de muitas coisas e alguns pagaram com a própria vida. Existem países hoje, igreja, onde essa restrição ainda acontece, onde o governo não permite que a Bíblia entre no seu país. Mas nesses lugares, Deus sempre levanta homens para levar a palavra dele ao povo. E eu acho muito legal uma frase que eles declaram quando eles entregam uma Bíblia a uma dessas pessoas. Eles falam: coma, devore as Escrituras. O quanto nós temos feito isso? O quanto nós temos lido, meditado, o quanto nós temos tido prazer nas Escrituras. É a palavra de Deus, é a palavra do nosso Pai. É através da leitura desse livro que nós teremos a revelação de quem Deus é. É através desse livro que nós teremos a revelação do amor que o nosso Pai tem por cada um de nós. Qual a importância? Olhe para a sua Bíblia agora. Qual a importância desse livro na sua vida? Qual a importância desse livro na minha vida? O quão importante essas palavras são para mim. Eu não sei como foi o teu relacionamento com as Escrituras durante todo esse ano, mas coloque em teu coração, nesse ano que estará começando, você ter um relacionamento com a Bíblia como você nunca teve. Como você nunca teve. A nossa vida depende das Escrituras. Ela é o nosso alimento. E se não comermos, morreremos. Então, igreja, leiam, meditem, devorem as Escrituras. Amém? Segundo ponto: orar em todo tempo. Abram vossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18.
o apóstolo Paulo fala aos Éfesos: orem em todo tempo no Espírito. Apenas a primeira parte. Orem em todo tempo no Espírito. O quanto da nossa vida nós temos investido em oração? Essa palavra, ela é real nas nossas vidas. Orar em todo tempo no Espírito. Ou nós estamos, de certa forma, distantes dessa palavra? Igreja, algumas coisas na nossa vida são básicas, e sem elas, a nossa vida será superficial. E a oração é uma delas. Orem em todo o tempo. É possível? Sim. Se a palavra de Deus fala que é possível, então é possível. Ponto. Está nas Escrituras. A palavra fala que toda Escritura foi divinamente inspirada. Então, isso é possível. Alguns dizem que se orar em todo tempo é possível apenas aqueles que falam em línguas. Eu não acredito nisso. Abrindo um parênteses, o falar em línguas é para toda a igreja. Abram em Marcos capítulo 16, versículo 17. Não confundam o falar em línguas com o dom de variedade de línguas. São coisas distintas. O dom não é para todos. O Espírito Santo reparte como quer. Mas o falar em línguas é diferente. Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesus Cristo declara: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem falará novas línguas? Os que creem. Então falar em línguas é para toda a igreja. Se você não fala, busque. Busque isso no Senhor. E como Paulo declarou, orem em todo tempo, seja falando em novas línguas, seja com a nossa linguagem normal. Quero deixar uma indicação de leitura, um livro muito bom, que ajuda bastante nisso. O nome do livro é Praticando a Presença. Um dos escritores é o irmão Lawrence, o outro eu não lembro. Praticando a Presença de Deus. Dois homens que se dispuseram a viver essa palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 18, orar em todo o tempo. E nenhum dos dois falavam novas línguas. Então, igreja, que oremos mais até atingir esse nível de orar em todo o tempo. Amém? Terceiro ponto. Vivendo em adoração. João capítulo 4, versículo 23.
João capítulo 4, versículo 23, nós lemos: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração não deve se resumir apenas ao momento que nós estamos na igreja louvando ao Senhor. A adoração não deve se resumir apenas ao momento que estamos em nossas casas louvando ao Senhor. A adoração não deve se resumir a isso. Mas a adoração, igreja, ela não é um momento das nossas vidas, mas ela é um estilo de vida. A adoração é isso. Então, igreja, com as nossas vidas, nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. A palavra fala: quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. Isso é adoração. A palavra fala: independente do que você faça, que todo o teu trabalho seja para o Senhor. Todo o teu trabalho. Não apenas o trabalho na igreja, mas em qualquer lugar. Faça como se fosse para o Senhor. Adoração. O trabalho de casa, adoração. O trabalho fora de casa, adoração. O trabalho na igreja, adoração. Tudo isso devemos fazer para o Senhor. Então, igreja, vivam em adoração. Quarto ponto: vá além. Mateus capítulo 5, versículo 41. Já falamos sobre palavra, oração, adoração. Esse quarto ponto: vá além. Mateus capítulo 5, versículo 41, nós lemos: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, vá além. Isso era uma lei nos tempos de Jesus Cristo. E essa lei, ela veio do Império Persa, que nós lemos lá em Daniel, rei Ciro, rei Dário. E como funcionava essa lei? Se alguém do governo tivesse que fazer algo e não pudesse, por algum acontecimento, enfim, ele pegava qualquer pessoa na rua, qualquer uma, e falava: ó, isso aqui você deve levar a tal lugar. E ela não podia se negar. Ela era obrigada. Isso era uma lei. Então ela não poderia descumprir esse decreto do rei. Então o oficial do governo ia entregar algo. Aconteceu algo com ele, ele pegava qualquer pessoa e fala: agora você leve isso. E ela tinha que andar pela distância de 1 milha. 1 milha é aproximadamente 1,5 km. Quando ela findasse esse 1,5 km, ela pegava uma outra pessoa e falava: ó, isso aqui é correspondência real, leve até tal lugar. E ela não poderia se negar também. E isso ia acontecendo até essa entrega chegar no seu destino. Mas Jesus Cristo nos fala: se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande 2. Ou seja, vá
além. Muitas vezes nós nos contentamos em fazer o básico, em fazer aquilo que nos foi pedido. Mas Jesus Cristo declara: vá além. Se alguém te pede algo, não faça apenas aquilo, faça mais, vá além. Se você pode fazer mais, faça mais. Então, o quarto ponto, vá além. Jejuar não é um mandamento, mas é algo que Deus espera de nós, ou seja, vá além. O Antigo Testamento fala sobre o voto do nazireu. Samuel foi um nazireu, Sansão foi um nazireu. Isso era algo imposto a todo Israel? Não. Mas aqueles que se privavam de alimentos, aqueles que se privavam de determinadas coisas por amor ao Senhor, eles estavam declarando: Deus, por você eu estou disposto a ir além. Samuel, as escrituras declaram que ele foi um homem segundo a mente e o coração de Deus. E foi um homem tão íntegro que diante de toda uma nação ele perguntou: alguém tem algo a dizer sobre a minha integridade? Todos calaram. Pelo Senhor, Samuel decidiu ir além. Então, igreja, que pelo Senhor essa seja a mesma decisão nossa de irmos além. Não pare apenas na tua obrigação, não pare apenas na tua responsabilidade, vá além. Quinto ponto, haja com fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, igreja, hajam com fé. As escrituras declaram que todos nós temos uma porção de fé que nos foi dada. Isso foi algo que aprendemos nesse ano. Mas o quanto nós temos agido com fé, o quanto nós temos crido nas palavras das escrituras, o quanto nós temos acreditado naquilo que o Senhor fala através da boca dos seus santos profetas, como declaram as escrituras. O quanto nós temos acreditado na palavra de Deus. Igreja, você tem dúvida das escrituras? Se perguntem isso. Igreja, muitas coisas eu não entendo. E eu creio que vocês devem passar por isso também. Mas, igreja, nós teremos duas decisões: ou agir com fé, acreditando na palavra. Se não fizermos isso, seremos sugados, vencidos
pelas dificuldades. Então, igreja, por mais adversa que seja a situação, se a palavra de Deus fala o contrário, creia, ainda que você não entenda. Eu acho maravilhoso as palavras de Paulo aos Romanos. Acho que é o versículo 29 do capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, ou seja, que são obedientes. Igreja, muitas vezes cristãos passam por situações desastrosas nas suas vidas. Muitas vezes. Mas a palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como? Muitas vezes não teremos a resposta de início, mas se a palavra declara isso, nós devemos crer. Nós devemos agir com fé. Se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, acredite nessa promessa e faça a parte que cabe a você. Olhem os exemplos que nós temos nas Escrituras. Abraão, um cara com 75 anos, a esposa dele com 85. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, olha para o céu, aquele céu estrelado, lindo, assim vai ser a tua descendência. Um homem nessa idade, uma mulher nessa idade, já não gera mais filhos, mas ele acreditou. Moisés, hebreu, morou no Egito por 40 anos, matou um homem, saiu fugido dessa nação, ficou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, até que Deus se encontra com ele. E então Deus fala a Moisés: você vai libertar o teu povo. O Egito era a maior potência da época, uma nação indestrutível, vencia todas as guerras, uma nação próspera, expandindo o seu território. Mas Deus pega um homem que estava pastoreando ovelhas e fala: você vai libertar o meu povo. E Moisés foi. E Moisés foi. Os apóstolos, quem foram os apóstolos? Eles eram pescadores, coletores de impostos, pessoas simples, mas foram pessoas que creram na promessa do Senhor: ide e fazei discípulos de todas as nações. E hoje estamos aqui. Então, creia, haja com fé. Amém. Sexto ponto: honre pai e mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse é o quinto mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. O primeiro mandamento com promessas: honre teu pai e a tua mãe, para que você viva longos dias. O que significa honrar? Estimar altamente, demonstrar respeito. Honrar, igreja, aquela pessoa que você olha e você fala: meu, eu te respeito,
Eu tenho você em grande estima, eu te considero muito. Agora, igreja, é dessa forma que olhamos para os nossos pais? Principalmente os jovens, as crianças. O quanto eu respeito, o quanto eu obedeço os meus pais. Sejam os meus pais que me geraram no ventre, sejam pais que criaram, sejam pais espirituais. O quanto nós temos honrado essas pessoas. Provérbios fala sobre o filho que dá alegria ao pai, mas também fala sobre o filho que traz amargura para o pai por causa do seu agir. Honrar é ser obediente. Honrar é amar. Honrar é cuidar. Eu acho interessante o relacionamento de Ana e Samuel. Samuel foi um cara que em toda a sua vida ele honrou a sua mãe. Ele honrou Ana. Jesus Cristo, em toda a sua vida na terra, ele honrou, ele cuidou de Maria. E Jesus, preso numa cruz, agonizando, sofrendo, ele olha para sua mãe, olha para o seu discípulo amado João e declara: João, a partir de agora, Maria é tua mãe. Prestes a morrer, Jesus Cristo honrou a sua mãe. Agora, o quanto nós temos feito isso? Honre, respeite seu pai e a sua mãe, independente de como ele seja, independente do que tenham feito. Davi e Saul. É interessante que Saul, ele tinha Davi em muita consideração, em muita estima. E ele olhava para Davi como um filho. É tanto que nós lemos nas escrituras Saul falando para Davi: meu filho, o que eu estou fazendo te perseguindo? Eu estou agindo loucamente. E mesmo Saul sendo um tirano, Davi, que o olhava como pai, em nenhum momento o desrespeitou. O honrou mesmo após ter morrido. Porque quando Saul morreu, os filisteus pegaram o corpo dele, colocaram no alto de um muro para ridicularizar. Então alguns homens foram até lá, pegaram o corpo de Saul, enterraram, e Davi honrou grandemente esses homens. E por dias houve luto em todo Israel por causa da morte de Saul e de Jonatas. Honrar pai e mãe. Amém, igreja? Sétimo ponto: respeite as autoridades que Deus colocou sobre você. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 e a primeira parte do versículo 4. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 4, a primeira parte: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Por muito tempo eu ouvi: eu tenho que me submeter apenas a Deus e não a homem. Biblicamente, isso está errado. As autoridades foram colocadas sobre as nossas vidas por Deus como ministros do bem. O quanto nós temos respeitado, nos submetido às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no nosso serviço, seja lá fora. O quanto nós temos respeitado. A palavra fala de Arão e Miriam, que se levantaram contra a autoridade de Moisés e pagaram um alto preço por isso. A palavra fala de Corá, Datã e Abirão, que começaram a fazer uma rebelião contra Moisés e Arão, desceram a cova. Então, igreja, é algo muito sério, porque quando nós desrespeitamos uma autoridade, nós não estamos desrespeitando apenas a autoridade, mas estamos desrespeitando aquele ao qual deu autoridade para aquela pessoa. Então, quando nós desrespeitamos uma autoridade, nós estamos desrespeitando a Deus, porque toda autoridade vem dele, toda autoridade parte dele, e quando ele dá parte dessa autoridade para alguém, e nós desrespeitamos esse alguém, nós estamos afrontando a autoridade de Deus. Então, igreja, respeitem as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, para que você viva bem, viva em paz. Amém? Oitavo ponto: tenha amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo. O amigo ama em todo o tempo. Então, igreja, amigos, amigas, são pessoas essenciais no nosso caminhar. Em nenhum momento as Escrituras vai levar você a um viver individual, mas as Escrituras falam muito sobre o corpo, sobre viver em comunhão, sobre você caminhar lado a lado com alguém. Eclesiastes fala: é melhor que andem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que anda sozinho, porque se ele cair, quem levantará? Igreja, nós só chegaremos a determinados lugares se houver alguém do nosso lado. Se não houver, nós não chegaremos. Certa vez eu vi em algum lugar, e eu achei isso muito bonito. Isso foi do filho falando para o pai. Ele chegou para o pai, agradeceu o pai, falou: pai, se hoje eu estou aqui, é por sua causa. Eu acho isso muito bonito.
Isso demonstra bem essa relação de amizade. Essa relação de ter amigos. Porque se não fosse a outra pessoa, nós não chegaríamos a determinados lugares. Então, igreja, nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos. Tenha amigos. Porque são esses que muitas vezes vão abrir os nossos olhos. São esses que muitas vezes irão nos levantar quando estivermos caídos. C.S. Lewis, ele declarou que os amigos, não com essas palavras, mas nesse sentido, que os amigos são verdadeiros presentes do céu. São verdadeiros presentes de Deus. Cara, se você tem um, agarre-se a ele. E vivam aquilo que Deus deseja. Então, o 8º conselho: tenha amigos. O 9, case e tenha filhos conforme a vontade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Casem e tenham filhos. O propósito original do Senhor para a humanidade é que tenhamos um cônjuge e com ele filhos e filhas. Mas isso deve ser feito da forma correta. Igreja, eu tenho 28 anos. Amanhã, eu e minha esposa faremos 7 anos de casados. E eu posso afirmar para vocês, igreja, com toda certeza, que foram os melhores 7 anos da minha vida. Eu ouvi por muito tempo, e vocês já devem ter ouvido, porque casar é ruim, casar você vai ficar preso. Isso é tudo mentira, mano. Eu vejo alguns jovens que não desejam casar. Existem as suas exceções. O Novo Testamento fala sobre aqueles que foram chamados para serem celibatários, ou seja, não terem cônjuge. Mas se você não recebeu esse dom, essa vocação, case. Mas case da forma correta. Não antecipe as coisas. Não adie as coisas. Case no tempo correto. Principalmente jovens. Igreja, a minha esposa foi a minha primeira namorada. Me converti, acho que ia fazer mais ou menos 17 anos. Foi em 2007. E eu coloquei no meu coração, e eu via muito disso, até na igreja. Pessoas namorando com um, namorando com outro, enfim.
e me orientaram: antes de você namorar, ore. O namoro não é para conhecer, arranque isso. O namoro é para casar. Para conhecer você não precisa namorar. O namoro é para casar. E eu decidi isso. Comecei a orar, buscar o Senhor. Houve oportunidades de namorar, mas o Senhor não permitiu, porque não era a vontade dele. Até então, que em 2010 eu conheci minha esposa. Namorei com ela, 2010, namorei com ela e no ano seguinte casamos. E temos filho. E filho é algo indescritível. Eu tenho a plena convicção, igreja, de que o casamento, de que a família é como se fossem verdadeiros relances do paraíso na nossa caminhada aqui na terra. E quão maravilhoso é isso. Mas desde que submetidos à vontade de Deus. Porque se não for dessa forma, um alto preço será pago. Um alto preço. Então, jovens, casem sim. Busquem isso no Senhor sim. Sonhem com isso sim. Orem sobre isso. E aguardem o tempo de Deus. Porque o casamento é algo indescritível. Amém? 10º ponto. Faça da sua casa uma extensão do céu na terra. Faça da sua casa um pedacinho do céu na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Foi o lar do primeiro homem e da primeira mulher, o jardim do Éden. E o Éden era uma extensão do paraíso na terra. Então, façam das suas casas, dos seus lares, uma extensão do paraíso na terra. É tão ruim lares onde só existem brigas, contendas. Já vivi isso quando morava com os meus pais. Tem aqueles momentos de amor, de tranquilidade, de paz. Mas quão maravilhoso é, quão indescritível é você viver em um lugar onde você tem verdadeiros relances de como será a eternidade. E igreja, isso é indescritível. Isso é maravilhoso. Mas se não houver um trabalhar do marido, da esposa e dos filhos, isso não será realidade. Há uma responsabilidade sobre os pais, sem sombra de dúvidas. Mas isso não exime, isso não apaga a responsabilidade que há sobre os filhos. Igreja, pensem num barco onde todos estão, onde cada um tem uma função. Se um faz coisas erradas, ele pode colocar em risco toda a tripulação daquele barco, e ele pode afundar. Então busquem,
façam do lar de vocês um lugar onde os seus filhos tenham paz, onde os seus filhos se sintam em paz, se sintam bem, onde eles tenham liberdade para errar, onde eles tenham liberdade para amar, onde eles tenham liberdade para serem amados. Faça do teu lar uma extensão do paraíso na terra. Amém? Nós vamos falar agora de mais 5 pontos e encerraremos. Mas antes, abram vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Foram coisas que nós vimos esse ano, coisas que aprendi com o Senhor, que comecei a desfrutar esse ano, coisas muito boas. E eu quero falar sobre esses últimos tópicos, falando primeiramente sobre o caminho do amor, que nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. E assim declaram as Escrituras: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Não um caminho excelente, mas um caminho muito mais excelente. E qual é esse caminho, igreja? O caminho do amor. Versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o maior deles é o amor. 11º conselho: ame seus filhos. Salmos 127, versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Certo homem declarou que os filhos são mensagens que nós enviaremos para um tempo
onde nós não estaremos mais vivos. Então, pais e mães, amem os seus filhos. Igreja, isso que nós lemos em 1 Coríntios é uma passagem que eu gosto muito. E fala sobre o caminho do amor. Mas Paulo fala que o caminho do amor será também um caminho de sofrimento. Será um caminho de dores, de lágrimas. É só olharmos para a vida de Jesus Cristo. O quanto Ele sofreu por amar a cada um de nós. Mas em contrapartida, aqueles que decidem trilhar esse caminho viverão coisas profundas no Senhor. Viverão coisas, igreja, que jamais serão descritas através de palavras. Será de fato o céu na terra, mas apenas os que trilham esse caminho. E quem vai ensinar os nossos filhos a amar? Nós. Não amar apenas de palavras, mas um amar de prática. E o quanto nós declaramos que amamos os nossos filhos. O quanto nós demonstramos que eles são amados, que eles são importantes para nós. O quanto fazemos isso. E igreja, se o teu pai, a tua mãe não fez isso, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E hoje você tem um pai, uma mãe que te amam com todas as forças. Da mesma forma que as escrituras falam de Deus como nosso pai, eles falam de Deus como a nossa mãe. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então ame os seus filhos. Ensinem o que é amar para eles. Conduzam eles por esse caminho de amor. Amém? 12º ponto: ame o teu cônjuge intensamente. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame o teu cônjuge intensamente. O quanto nós amamos aquele com o qual nós casamos. Qual é a medida do amor que nós sentimos por ele, por ela? O quanto nós o amamos. A palavra fala aos homens: você deve amar a tua esposa da mesma forma que Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo, uau! Por muito tempo, igreja, e são coisas que nós muitas vezes ouvimos, são muito lógicas, confesso, mas biblicamente estão equivocadas. Deus nós devemos amar acima de todas as coisas, sem sombra de dúvidas. Deus deve ser o nosso tudo. Mas nós devemos amar o nosso cônjuge com todas as nossas forças. Nós devemos amar o nosso cônjuge com todo o nosso coração.
Nós devemos declarar para Ele o quanto nós o amamos. Igreja, o amor, ele deve ser alimentado. Se esse amor não for alimentado, ele morre. E sem amor não existe relacionamento. Não existe. Igreja, sem amor não existe plenitude. Se você quer viver de uma forma superficial, é uma decisão de cada um, mas esse não é o plano de Deus. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade dele é que vivamos plenamente. E nós estaríamos dispostos a, se necessário, morrer por causa do nosso cônjuge. O que Jesus Cristo fez pela igreja, morreu. E o amor que deve permear esse relacionamento, o amor que deve inundar esse relacionamento, é o amor de Jesus Cristo. Então, ame com todo o teu ser, se entregue totalmente, que seja um amor sem reservas. Eu vejo muito casal, não, porque eu não deixo ele fazer isso, eu não deixo ele ver isso, e um monte de coisinha. Se entregue, ame totalmente, ame plenamente. É a pessoa que Deus colocou do teu lado, que é um contigo, é um com você. A palavra não fala isso de filhos, a palavra não fala isso de amigos, mas a palavra fala isso de cônjuge. Vocês se casarão e se tornarão um. E ele compara o relacionamento de Cristo e a igreja. Então amem intensamente. Amém? 13º, João capítulo 13, versículo 34. Ame teu irmão como Cristo o ama. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Igreja, apenas João declara essas palavras. Apenas o apóstolo do amor traz essas palavras. Foi algo que ele ouviu de Jesus Cristo e que ele guardou no mais íntimo do seu coração. O quanto nós temos amado o nosso irmão, a nossa irmã. A igreja do Senhor era para ser conhecida pelo amor. A igreja do Senhor era para ser conhecida pela forma que nós nos relacionamos, cuidando um dos outros, se preocupando um com os outros, ajudando uns aos outros, se doando uns pelos outros, se entregando uns pelos outros. Mas é o que nós menos vemos na igreja geral. É o que nós menos vemos. Então, igreja, ame o teu irmão, a tua irmã, da mesma forma que Jesus Cristo ama. Um novo mandamento vos dou, e isso é para cada um de nós. Amém? 14º e penúltimo ponto. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame a Deus com todo o seu ser. Marcos capítulo 12, versículo 30. Voltando um pouco
no 13º ponto, deixem a Bíblia de vocês abertas nessa passagem de Marcos. Na sexta-feira, estava no metrô Vila Prudente. E lá está tendo uma exposição sobre o Corpo de Bombeiros. E são caras que eu admiro muito. Admiro bastante. Porque são caras que são submetidos às piores provações a fim de se prepararem para salvar a vida de outros. E lá mostrava imagens desses homens. E eu vi alguns saindo do fogo com pessoas, tudo, mas via outros chorando. E lembrei de uma história que certa vez ouvi, li, não me recordo, de um homem bombeiro. Tinha um homem que estava no chão, estava com parada cardíaca, e ele começou a fazer aquela massagem para ressuscitar o homem. E ele fazendo e nada. E continuou fazendo e nada. Cara, ele fez aquilo por tanto tempo e com tanta intensidade que ele acabou lesionando o pulso dele. Acabou lesionando. Mas ele fez o máximo que ele podia. E eu achei isso muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele não conhecia aquele homem, não sabia quem era, mas ele deu o melhor dele para salvar aquele homem. E como seria maravilhoso se nós dessemos o nosso melhor para ajudar uns aos outros. Eu tenho certeza que a igreja estaria em outro patamar atualmente. 14, ame a Deus com todo o seu ser, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a tua força. O primeiro mandamento: amar a Deus com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Amar a Deus é um amor que deve ser crescente. O quanto nós amamos a Deus, até onde nós estamos dispostos a ir pelo Senhor, até onde? Estou lendo um livro, que é como dica de leitura também, Santos no Mundo. Esse livro é do Franklin Ferreira, um livro muito bom. E ele fala da história de alguns homens que decidiram dedicar as suas vidas a Jesus Cristo. E eles fizeram tudo, entregaram tudo pela causa do Senhor, a fim de viver de uma forma agradável a Ele. Eles amaram a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E nós temos exemplo disso. Então, igreja, amem a Deus com todo o coração, mente, alma e força. Não troquem o Senhor por nada. Não negociem com o pecado. Não troquem o Senhor por um emprego. Não troquem o Senhor por uma pessoa. Não troquem o Senhor por uma vida mais próspera financeiramente.
não troquem. Amem a Ele com todo o ser de vocês. E 15º e último conselho: viva como Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Viver como Jesus Cristo. Um livro que mudou minha vida, que marcou muito. Dica de leitura também: em seus passos, o que Jesus Cristo faria. Leiam. É um livro extraordinário. Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus Cristo. E como foi falado no louvor, é um trabalhar um pouquinho por dia. Ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando. Busquem isso. Busquem viver como Jesus Cristo. Igreja, é legal, final de ano, nós fazermos aquela recapitulação de como foi o ano, de como foi a tua vida, de como foi o nosso relacionamento com o Senhor, de como foi o nosso relacionamento com as pessoas. Que esses conselhos nos ajudem a nortear isso. E que seja algo, igreja, que nós venhamos decidir viver de uma forma mais intensa nesse ano que está prestes a começar. Viver como Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja?